Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu estou com um convidado super, hiper especial. Já é a terceira vez que ele aparece aqui nesse canal. A primeira vez foi em Vuvuzela, em 2020. Sim. Depois foi em Alvô em 2022 e agora em 2025 novamente, mas aqui na região super especial que eu vou contar para ele particularidades do Algarve, aqui da questão da Casa Velha. André Jordan, o idealizador de tudo isso aqui. E Rafa, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Algarve. Eu que agradeço. E eu sei que a tua experiência, o Rafa, eu vou apresentá-lo já, e se ele não se apresentar, vocês vão se impressionar com a bagagem que ele tem em relação de passear por mais de 50 países aí nesse nosso mundão. Vem com a gente logo depois da vinheta. Meu pai é cabeludo, nem é nada. Você que caiu de paraquedas nesse canal, eu sou Henrique Show e moro aqui em Portugal há quase 7 anos. E nesses 7 anos já é a terceira vez que eu tenho o prazer de falar com o Rafa e é bom que a gente vai vendo as mudanças de uma entrevista para outra, até mesmo das nossas experiências, né, Rafa? Rafa, Sim. por favor, conta um pouco, porque o Rafa é um youtuber famosíssimo, eu pesquisava antes de vir para Portugal, tá? Vamos lá. Famoso nem tanto, né? Quem dera um dia. Mas eu e minha esposa nós já passamos aí por 50 países, mais ou menos, nas Américas, Europa, Ásia. Já morei na Austrália, Canadá, Portugal por uns anos, diferentes lugares de Portugal. Semana que vem vamos para os Açores, explorar um pouco lá também. E agora estamos pela terceira vez aqui no Algarve. Já ficamos um total aí de alguns, acho que quase 2 meses aqui, né? Se for ver desde 2017, 2022 e agora 2023. E assim, estamos gostando, clima mais ameno, clima bom, e é interessante compartilhar essas referências, né? Comparar o Algarve com outros lugares de Portugal e do mundo. Com competência, porque vocês têm propriedade para falar sobre essas coisas. Rafa, tu está começando a conhecer um pouquinho de um Portugal diferente, que eu acredito que você não tenha visto, lógico, como aqui na Quinta do Lago, como tem na Comporta, não sei se você já ouviu falar da Comporta, que fica ali abaixo de Lisboa, no caminho, que também é um condomínio bem parecido. Tá? É uma área que tem surgido também, despontado em Portugal, como uma área de altíssimo padrão. E aqui a Quinta do Lago é o sinônimo disso. Sim. Vamos lá. E aí a gente acaba vendo um outro Portugal. Mas além de ver um outro Portugal, com você que passou agora há poucos dias pelo Porto, o que você tem visto de diferença? O que você e a Pamela viram nessa trajetória do tempo que vocês estão aqui? A primeira vez que você chegou em Portugal foi quando? 2014. Nossa, então estamos falando de 11 anos atrás aí. Então você tem muito mais propriedade para falar desses diferentes públicos, porque eu já com 7 anos eu tenho a minha opinião, que já veio um público, já veio outro, e agora está vindo outro e assim vai. O que você tem visto de positivo, se você tem alguma coisa positiva, e de negativo nessa questão a gente vai discorrer muito sobre o vídeo aí, nos outros lugares sobre isso, mas as primeiras impressões. Olha, isso me parece aqui um Portugal 2.0, né? Como todo país, né? Há lugares mais desenvolvidos ou menos, há lugares mais seguros, menos seguros, mais bonitos, mais feios, em qualquer canto, né? Em alguns países a gente vê mais contrastes, né? Como o Brasil, por exemplo. Mas aqui, o que a gente está vendo aqui não é assim um negócio meio average, né? Tipo, para pessoa que tem lá o salário padrão de Portugal. Isso aqui realmente para pessoas que ganham muita grana, né? É um lugar bem desenvolvido, bem seguro aqui, né? Muitos turistas, muitas pessoas que vêm de países ricos, com boas aposentadorias, milhões na conta. São muitos expatriados aqui. Mas pessoas comuns, simples, mortais como a gente, que também nós podemos vir aqui, passear aqui também. E não houve pedido não é um condomínio fechado, como seria em outros lugares do mundo. Não pediram documento para entrar? Não. Em outros lugares do mundo, sim. Você teria segurança. Qualquer Alphaville no Brasil? Não, isso aqui não. Aqui, ou seja, você pode não ter o dinheiro para comprar a mansão aqui, mas você pode vir aqui e desfrutar dessa segurança, mentalizar, dessa beleza. Respirar um pouquinho esse ar. Sim, pedir um cafezinho ali no restaurante. Né? Exato. É uma região que eu tenho muito para mostrar para você, além da Quinta do Lago, Vale do Lobo e Vila Moura, que é considerado chamado Triângulo Dourado. E você vai entender por que elas estão nessa classificação. E muito por causa da história que eu já falei para você de André Jordan, que um dia ainda vou trazer mais aqui nesse canal, que foi um visionário que criou tudo isso aqui. Tem mais outra bíblia dele aqui, que os campos de golfe. André Jordan. Então, a cabeça do jogo, porque o André Jordan, ele já tinha 3 ou 2 campos de golfe quando ele idealizou a Quinta do Lago. E disseram para ele: você tá louco?
Temos 3 campos de golfe no Algarve aí que, né, já supre tudo. Hoje temos mais de 40 campos de golfe. E o Algarve, há cerca de um mês e meio atrás, ganhou um prêmio internacional, num desses aí, o melhor destino de golfe do mundo do ano de 2024. Uau. Então, é surreal, coisas que a gente tem em Portugal. Do mundo, hein? Do mundo. E outras coisas mais que eu vou falar. Mais no inverno, que é mais comum. O pessoal lá do norte, eu vi que tem voos diretos aqui, a gente está do lado do aeroporto, né? Tem voos aqui vindo da Dinamarca, da Finlândia, da Suécia. Só para o Reino Unido são mais de 16 aeroportos. Uau. Só para o Reino Unido. Nós ligamos, hoje eu fiz uma contagem de 101 destinos. Esse aeroporto liga. Tira os outros 2 aqui de Portugal, que é Porto e Lisboa. Nós estamos falando de 99 outros destinos fora de Portugal. Mas em voos diretos? Em voos diretos. Voos diretos. Então nós temos repetindo, só para lá para o Reino Unido, são 16. Fora tem um monte para a Irlanda, também mais ou menos nessa mesma número para a Alemanha. Cara, é uma infinidade. Então as pessoas do mundo todo vêm para cá. E pronto, mesmo que tem sua casa lá, porque quem tem uma casa aqui pode ter outra casa em um monte de canto, e para, vamos dizer assim, diversificar um pouco. Exatamente. E nessa questão de economia global, que eu sei que você é muito antenado e assistia seus vídeos sempre foi por esse motivo, assistia lá atrás antes de vir, que já era falando um pouco mais da questão da geopolítica, da economia mundial, dos problemas globais. O que você acha que as pessoas procuram isso aqui e não procuram, sei lá, na Grécia, ou vão para os destinos de Marbella, até porque também tem uma grande procura por Marbella. Você pensa em alguma coisa que possa trazê-los para cá? O custo-benefício, né? Portugal, ele tem estado entre os 10 países mais pacíficos, de fato, entre os 5 mais pacíficos do mundo, aí, de acordo com o Índice Global da Paz. Isso não se refere só à segurança internamente, mas também externamente, né? Portugal não é um país que cria encrencas aí pelo mundo, onde pessoas podem querer aqui cometer atos, né? Sim. Como acontece na França. Então é um lugar mais seguro, né? Para muitas pessoas de baixa renda, de alta renda, né? A segunda língua também aqui, o português fala mais inglês que o italiano, que o espanhol e que o grego. Então, se você pegar os países do sul da Europa, tirando Malta, onde o inglês é língua oficial, mas países do sul da Europa, Portugal é o que melhor fala inglês como segunda língua. Então, assim, para quem não fala português, já quebra essa barreira aí, né? Então, também é um povo... o português migra bastante, então normalmente o português que mora aqui tem experiências internacionais, vai entender a perspectiva da pessoa que vai morar aqui, vai falar outros idiomas ou pelo menos o inglês. Lugar seguro, agradável, né? Os outros imigrantes que tem aqui também brasileiros, né? Que é um povo alegre, né? Então assim, é uma combinação de vários fatores, né? Boa. E o clima, né? Não dá para esquecer de mencionar. 300 dias inverno de sol. E a gente está aqui, né? Tomando um bronzeado. Eu é que estou mal vestido, tá, gente? Mas vamos lá, vamos outro ponto aqui da Quinta do Lago. Então, Rafa, aqui na Quinta do Lago foram os últimos sensacionais momentos, assim, eu acho, de Ayrton Senna. Infelizmente a série da Netflix escondeu uma polêmica, mas naquele fatídico 1º de maio de 1994, era aqui que Adriana Galisteu estava. Era aqui que ela assistiu todo aquele problema. Eles viveram aqui por 4 anos, salvo engano, e um grande romance. Ele parava a aeronave dele aqui no aeroporto de Faro, e para ele era melhor seguir para as corridas aqui na Europa. Não quis ficar na Inglaterra, ele já tinha vivido na Inglaterra um bom tempo, né? Desde das fórmulas de base. Porque aqui, 300 dias de sol. Bem melhor isso aqui do que o vento e o frio lá. Imagina isso aqui há 30 anos atrás. Devia ser muito mais calmo ainda, já é calmo. Uma região mais exclusiva, né? Essa palavra que a pessoa fala exclusiva. Mas já era exclusiva mesmo. E essa escultura foi feita agora no ano de 2024, aí nos 30 anos. Você sabia que eu tinha morado aqui? Não sabia. Rua Sado, número 14, tá? Não é exatamente nessa rua, que tem uma avenida só com o nome dele, essa avenida Ayrton Senna, mas ele morava na Rua Sado, número 14, quando naquele dia de 1º de maio, a Adriana estava esperando ele retornar do Grande Prêmio de Monza, ou em Frimen, e pronto, aquela curva tamboré. Pronto, partiu. Vamos lá. Dia triste, né? Dia triste. Agora aqui em Vale do Lobo, que é uma região que eu gosto bastante, não só porque eu já vendi imóveis aqui, mas o clima, a diversidade de coisas. Mas vamos falar sobre um impacto. Aqui no Algarve, Rafa, os expatriados, né, nós temos uma diferença de pessoas imigrantes estrangeiras para cá. Falam 30%, 40% da população ser estrangeira numa população de 460 mil.
distribuídas aí nos nossos 16 municípios. Eu sei que você esteve agora no Porto, já passou por... Você sentiu uma diferença da imigração que está ocorrendo, que está presente aqui da outra parte do país? Sim, ainda mais em regiões como Lagos, aqui onde a gente muitas vezes quase não escuta português, né? Nós vemos lá, claro, muitos turistas, como há em Portugal inteiro, mas há também muitos que vieram para ficar, pessoas que moram ali, que às vezes até falam um pouquinho de português, mas entre elas falam inglês. Muitos estabelecimentos ali atendem inglês, a gente gosta de café de especialidade, por exemplo, e isso é uma coisa voltada para o estrangeiro, porque o português não está muito habituado a isso, né? Então as pessoas atendem em inglês, quem está lá, o pessoal que só fala outros idiomas, né? Então a gente vê muito isso aqui do pessoal mais do norte da Europa migrando para cá, muitos canadenses. A gente escuta bastante também o sotaque norte-americano aqui, além do britânico, diferente do Porto também. Então a gente vê uma imigração diferente aqui, no pessoal assim mais de países ricos, pessoal aposentado, pessoal de alta renda. E que acaba atraindo um outro tipo de público também, no geral, né? Desde que nós chegamos, nós temos... Não tem como parar, sabe, Rafa? Porque a pessoa se aposenta na Noruega, na Dinamarca, e ao invés de ficar lá tirando neve da porta de casa como aposentado... Isso aqui é melhor, né? Compra uma casinha aqui, Com tá tudo certeza, certo. com Eu ouço certeza. falar, o pessoal da Suécia, da Suíça, que se aposenta com 4.000 euros e viver com 4.000 euros lá e com 4.000 aqui, Exato. faz esse tipo de escolha. Agora, você acha que esse impacto que você viu lá no norte, e você que já veio desde 2011... 2014, final, primeira vez como turista, né? 2015 para morar. Você acha que está prejudicando de alguma certa forma? A imigração? Sim. Cara, eu não acho assim que imigração em si é o problema. Tanto que eu sempre cito aí Catar, Emirados Árabes, que 80% são imigrantes, né? E assim, todo mundo se respeita, as pessoas respeitam as leis e tal, e as leis são bem rígidas, né? Enquanto que na Europa, o que eu vejo às vezes é o contrário, é 20% imigrante e a gente já começa a ver problemas. Ah, mas a culpa é dos imigrantes? Cara, é assim, as leis da Europa também são muito assim brandas, politicamente corretas e tal, e às vezes eles não têm os critérios para aceitar algumas pessoas, né? Certo. Então às vezes você acaba vendo pessoas que, sim, tem o pessoal que quer se integrar, quer trabalhar, muito bem-vindos, né? É o nosso caso também, é o caso das pessoas que eu incentivo, mas infelizmente tem o pessoal que quer fazer bagunça, né? E aí as leis acabam sendo muito brandas com esse pessoal. Aí a gente acaba vendo aí problemas, também o aumento do nacionalismo em resposta a isso, né? Para cada ação há uma reação. Sim. Aí você acaba vendo vários problemas aí por causa de uma imigração que não é muito boa nem para o cidadão e nem para o imigrante que já está aqui integrado, né? Então você passou lá por Dubai, passou por Catar ali, tem os mesmos, a origem de migratória, essa mesma origem das que estão vindo para Portugal agora, mais acentuadamente. Quando eu cheguei em 2018 nem se via essa imigração dos indianos, Bangladesh, etc. Não vinham para cá, os hindustanos não aparecia. Então lá tem esse tipo de imigração muito forte. Sim. E não tem essa bagunça que às vezes acontece aqui. Não, e muitos vão dizer que, mas Dubai, Emirados Árabes, Catar, eles exploram a mão de obra dos indianos, dos paquistaneses na construção civil. O que é uma verdade, né? Isso é algo que eu também não acho legal. Porém, Europa, o Ocidente criticam muito Dubai, Emirados Árabes por isso, mas eles estão começando a fazer a mesma coisa. Estão. Explorando também a mão de obra barata aqui ocorre. de pessoas vindo de países muito pobres, como Bangladesh, Sri Lanka, Índia, Paquistão. Eles cobram metade do preço normal aqui. Isso também é uma coisa que às vezes o pessoal, eles defendem a imigração de qualquer forma, pensando mais na diversidade. Só que ao mesmo tempo eles não estão vendo que isso acaba beneficiando pessoas que eles criticam, como os grandes capitalistas, grandes empresas, que são beneficiadas por essa mão de obra barata também. Então a gente tem que olhar os dois lados aí. Né? É um pessoal que quer trabalhar, sempre que eu peço alguma coisa ali, é um indiano, um paquistanês que vem trazer. A gente conversa, não fala português, a gente fala inglês, não tem problema. Só que isso também acaba, assim, tirando oportunidades do brasileiro, que muitas vezes vinha para cá para trabalhar como entregador, e agora já não dá mais porque não tem como ele competir com o indiano. O Rafa fez um vídeo no canal dele, eu vou deixar na descrição esse vídeo, e eu vou falar mais sobre esse assunto com ele lá em Vila Moura, porque ele tocou num ponto muito, muito essencial. O quanto esse pessoal é explorado por aqui. Vocês vão ver mais sobre isso nas fazendas também, né? Lá em Vila Moura. Pois é. E, assim, é uma coisa interessante, porque o brasileiro, às vezes, ele quer ter um certo padrão. Ele sai do Brasil, país que tem seus problemas, mas você compara com a Índia. Ser pobre no Brasil é uma coisa, ser pobre na Índia é bem diferente, enquanto que o indiano aqui, ele tá disposto a ficar ali com 30 caras no mesmo quarto
para ter algo melhor do que ele teria no país dele e também mandar um dinheiro para a família dele. Então é uma realidade muito diferente Ele da aqui do fez um Brasil. upgrade. Enquanto que assim, o brasileiro que vem para Portugal agora e que não tem lá grandes qualificações e quer um trabalho simples, ele vai ter que focar em algo que exija comunicação, que é o português, que o indiano talvez não vai ter. Mas sem português, o indiano se vira sendo Uber, pegando fruta, né, colhendo fruta, entregando comida. E aí, para competir com o brasileiro aí, o brasileiro que quer ter um padrão de vida um pouco melhor, ele vai estar na desvantagem. Vamos lá, vamos para outro lugar. Rafa, vamos lá. Essa questão do imigrante, eu me lembro que você falou lá no teu vídeo sobre os indianos aqui em Portugal, que também há um comércio de exploração. Pois é. Comenta aqui, que vá lá assistir o vídeo completo, mas ele vai dar uma Sim, palhinha para sim. vocês aqui. Então, né, que não são só indianos, né, que às vezes a gente não consegue distinguir, mas são indostânicos, né, indianos, paquistaneses, bangladeses, Sri Lanka e também o pessoal do Nepal, né, que como é uma mão de obra muito barata, muitos países já exploraram isso. Eu já falei, Emirados Árabes, Catar, né, os países ricos, né, do Golfo Persa, e agora a Europa, que antes criticava muito, está começando a fazer o mesmo. Opa, pessoal, vem aqui fazer os trabalhos mais baratos, né? E tem toda também uma máfia por trás disso. Não só para os legais, mas também para os ilegais, né? Não só em Portugal, mas em outros lugares também. Porque tem até, eu não sei se posso falar a palavra aqui, né? Os coiotes e tal, que ajudam as pessoas a fazerem tudo ilegal. Tem o dinheiro do George Soros, da USAID aí também. É perceptível, Rafa, que tem uma máfia nisso, porque eu vejo eles comprando muitos comércios. Sim. E nesses comércios tem cidades aqui que estão tomadas por isso e que eles fazem. Aí tem também aquela máfia que aluga a bicicleta, que dá conta Sim. de entrega. Pois é, e aí o cara ele fica rodando nessa esteira, assim, né? Um salário muito baixo, vivendo ali com várias pessoas no mesmo quarto, na mesma casa, com um salário muito abaixo da média e ainda assim, né, tendo que mandar dinheiro pro país dele, né? Porque o cara, obviamente, passando por tudo isso, ele tem lá os sonhos de pelo menos o filho dele ter um futuro melhor, ou conseguir comprar alguma coisa no país dele, né? Eu vejo que eu já recebi um comentário fora de contexto da pessoa, falar, Portugal tem o salário mais baixo da Europa. Não é. Não é verdade. São 40 e poucos países, Portugal está em 20º. Sim. Então não é no melhor nem é do pior, mas também está longe de ser bom. Não estou dizendo que o salário mínimo é ótimo. Então, todo mundo... Agora, só que nesses países que você citou, as pessoas vêm de uma miséria. Sim. E quando você sai, assim como os haitianos vão para o Brasil, os bolivianos, e acham uma maravilha, seja onde for, né? E isso pode chegar no Brasil também. Né? Isso começou em países ricos, agora está vindo para a Europa, países não tão ricos como Portugal. Né? Isso pode também nos próximos anos até mesmo chegar no Brasil, não sei. Será? Nossa. Mas é uma coisa que a gente vê E acontecendo. onde é que você acha que impacta na sociedade portuguesa essa imigração? Eu não queria falar a palavra, mas essa invasão de uma cultura totalmente diferente em termos religiosos, em termos de alguns princípios. Onde é que pode levar num país que está cada vez mais decadente de população? Esse é um assunto meio delicado, porque assim, o pessoal sempre fala, mas você também é imigrante. Pessoal, não vamos cair no falso equivalente aqui, né? Porque é diferente uma família que vem de um país que tem laços históricos, que fala a mesma língua, que segue a mesma religião, os mesmos princípios, essa pessoa vem morar aqui para trabalhar. E agora você tem homens, vários e vários, que muitas vezes você nem sabe a procedência, chegaram de bote, sem passaporte, sem nada. Né? E com isso, com hábitos totalmente diferentes de lugares onde as mulheres não têm o mesmo tratamento. Certo. Onde gays, esquece, não são aceitos. Coisas já andaram acontecendo aí na Alemanha, na França, já falei disso nos meus vídeos, então assim, isso tem um impacto cultural também. Né? E agora, um país como Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, e aí você olha para a Índia, que tem 800 milhões só na extrema pobreza. 1,4 bilhão de pessoas, mas na extrema pobreza você tem aí centenas de milhões. Tem como resgatar todo mundo? Tem como distribuir isso? Será que a ocupação que Portugal teve em Goa, né, serve como desculpa para falar, não, então agora pode fazer o que quiser aqui, tipo o argumento da vingança, que só vai gerar um ciclo de vingança e vingança para o futuro? Assim, por isso que é um assunto muito complexo, muito delicado, e vejo que as pessoas não querem pensar sobre ele. Elas têm respostas prontas para isso. E você vê Bem, eu vou falar, eu não vejo como tudo perdido. Eu já vi um movimento bem interessante nesses últimos, sei lá, último ano, não, um pouco menos, já uma sinalização de que essa fronteira aberta não é a solução.
para resolver a falta de mão de obra. Não, isso só piora. Na verdade. E eles já começaram a criar algumas coisas ainda sem resultados práticos, né? Mas que já está amedrontando. E eu acho que o caminho passa por aí. Porque eu cheguei aqui em 2018, Rafa, era extremamente difícil a pessoa fazer o que fazem hoje. Davam batida no metrô, não sei se você lembra dessa época, o CEF dando batida no metrô para pedir documento. A gente ouvia isso nos grupos. E daqui a pouco Como não. eles fazem também na Índia, né? No Paquistão também. O Paquistão teve um problema com o pessoal do Afeganistão. Eles fizeram a limpa e deportaram todo mundo. Então, assim, nesses países, eles ainda tentam manter uma certa lei, uma certa ordem. Tem coisas que eles não toleram lá, mas que agora que a Europa se vê na obrigação de tolerar. E quando eu falo que, opa, não é bem assim, eu sou chamado de xenófobo, de palavras que rimam com taxista. E não é bem assim, pessoal. Tem pessoas maravilhosas aí. Eu sempre recebo o pessoal que vem entregar comida em casa, converso com eles, dou caixinha, pessoal gente boa, certo? Já interagi muito com indianos, paquistaneses, no Canadá e na Austrália, já estudei, já trabalhei, já até compartilhei casa com esse pessoal gente boa. Só que essa nova imigração de agora, nem eles próprios querem. Até os indianos que estão bem estabelecidos no Canadá estão reclamando também. Dessa não que leva. agora, tipo, liberou geral. É que nem o brasileiro aqui. O brasileiro aqui que segue a lei, que quer viver em paz, que ele fugiu do Brasil, fugiu não, né? Mas a gente sai de lá para fugir de certos problemas que a gente não quer ver aqui. Se agora a gente está aqui, começa a ver o brasileiro aqui e rouba o celular, ou faz um pancadão aqui, a gente não vai gostar. Motos andando pelo centro de Lisboa fazendo baderna. Eu, brasileiro, sou o primeiro a falar que, esse tipo de brasileiro aqui nem no Brasil a gente quer. A gente saiu de lá para fugir deles e vai importar para cá. Então, exatamente. E não é só no Brasil que tem problemas. Na Índia tem, no Paquistão tem pessoas boas e ruins. E também, pessoal, mesmo falando só das pessoas boas, há um limite, né, meu? A Índia tem 1,4 bilhão. E aí, o que a gente faz? Portugal tem 10 milhões. Chega uma hora que a gente vai falar, olha, eu sei que vocês são pessoas boas, maravilhosas, mas temos um limite. Exato. E aí? Tem que filtrar. Agora, por último, a sua maior impressão dessa terceira vez aqui no Algarve, você está saindo com uma outra visão. Você conheceu hoje um outro Portugal, não é nem um outro Algarve, conheceu um outro Portugal, passando pela Quinta do Lago, Vale do Lobo, aqui em Vila Moura. O que você leva dessa viagem agora de visão em relação ao Algarve? Uma visão positiva, né? Eu diria, certamente. É interessante ver esse lado mais internacional de Portugal. Assim, é um enriquecimento cultural positivo. Às vezes a gente fala isso tirando um sarro, mas aqui é uma coisa mais positiva porque eu não quero saber da procedência das pessoas, quanta melanina tem na pele, isso não importa. O que importa é o comportamento das pessoas, né? A cultura. Isso que realmente faz diferença. Aqui eu vejo que, exceto às vezes que o pessoal acaba bebendo demais da conta, né? Sim, também são outros tipos de britânicos. Né? No É uma coisa que eu também não quero ver. Eu já rotulei só os Também não quero britânicos. ver, Não, pessoal. vamos lá, gente. Pessoal, mas a grande maioria Tem o vem pessoal aí. e que vem gostando das canecas de cerveja, exageram, porque lá eles não podem beber na rua e bebem na rua aqui Exato. e fazem o que querem. Isso também tem que acabar. Também não é porque é brasileiro, também os britânicos que fazem besteira aqui, tem que. Você não, pode ficar para lá. Mas eu tenho essa percepção da positividade dessa invasão desses expatriados aqui no Algarve. É diferente, sim, é diferente. Sim, é diferente. Você pode falar que, isso ajuda por um lado, isso cria mais oportunidades, gera mais empregos, movimenta a economia, o turismo, sim. Só que também você vai falar, mas aumenta o preço do aluguel, não dá para competir com os caras porque eles têm mais dinheiro. Isso tem dois lados, isso acontece também. Só que eu falo mesmo também do pessoal que é mais a favor da imigração em massa, mão de obra barata, isso também reduz o valor da mão de obra do trabalhador. Então, tudo tem dois lados que devem ser analisados. A questão da moradia tem que ser resolvida, passa por aí, não é só a imigração, a moradia, porque o Algarve, com 460 mil habitantes, no continente é a segunda maior renda per capita, então tem uma oportunidade imensa de negócio, tem pessoas querendo gastar, né? Mas não tem mão de obra para vir nem empreender, porque não tem onde morar. Ou para morar é aquele sacrifício e é complicado até de desenvolver a região nesse sentido. Porque tem muita gente que gostaria de empreender ou queria fazer algumas coisas, mas não vai encontrar mão de obra e não vai encontrar moradia para ele mesmo para poder trazer um desenvolvimento daquilo que ele gostaria de montar aqui, seja de serviço, seja de outras coisas. Então o governo tem que passar por isso também, porque isso limita o desenvolvimento do Algarve, essa falta de moradia. Sim, o trabalhador vai morar onde, né? E eu como empresário, não posso abrir minha empresa aqui porque eu sei que não vai dar certo, porque eu não tenho mão de obra para trabalhar nela. Encontrar um equilíbrio, né? Realmente é uma coisa muito, muito difícil, né? Muito, muito delicada. Rafael, terceira vez, salvo engano. Eu agradeço imensamente que vocês voltem mais vezes aqui a Portugal e que vocês um dia se decidirem fixar residência em Portugal, sejam nossos vizinhos, definitivamente. Pois eu que agradeço, muito obrigado e certamente vamos sair daqui com
uma visão bem positiva aqui do lugar, né? Mais uma vez. Obrigado, um abraço.